A vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. Agora nós vamos ver aqui no versículo 5, porque ele vai nos dar uns conselhos aqui bem práticos. Versículo 5 diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Agora, irmãos, Pedro, essa parte aqui é muito importante. Pedro, ele acabou de falar para a igreja o que Deus preparou para ela, o que Deus quer dar para ela. Agora Pedro vai chegar para a igreja e vai dizer assim: olha, Deus tem essas promessas para vocês. É isso aqui que Deus tem preparado. Mas Deus está chamando vocês para ter uma atitude também. Porque essas coisas aqui não vão acontecer na nossa vida de uma maneira automática. A gente não pode cair no erro de pensar que essas bênçãos elas vão cair do céu para nós sem que haja da nossa parte nenhuma atitude. Deus, ele espera de nós uma atitude, uma postura para poder usufruir de tudo isso. É isso que a gente vai ver a partir do versículo 5. Por isso que ele diz assim: que vocês, reunindo toda a vossa diligência. Em outras palavras, Deus está dizendo assim através de Pedro: irmãos, empreguem todo o esforço de vocês. Tentem reunir todo o esforço que vocês puderem. Se esforcem ao máximo. Sabe quando você emprega toda a sua força e o seu esforço para conseguir alguma coisa? Deus está dizendo isso aqui para a igreja: olha, vocês têm que se esforçar, vocês têm que ter uma postura de diligência, ou seja, de alguém que vai se empenhar para conquistar uma coisa. Vocês têm que ter um empenho, têm que se esforçar para conseguir isso. E aí ele vai dizer o que é que a gente tem que fazer. A gente tem que associar com a nossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento. Ou seja, a fé é a primeira coisa básica que o cristão tem para poder se converter. Ele precisa exercer fé em Cristo. Ele precisa crer em Jesus como seu Salvador e o Senhor da sua vida. Quando ele crê em Cristo, ele é salvo. Só que isso, irmãos, é o passo inicial da vida cristã. Sabe, é a primeira coisa que o cristão faz. Mas nós não podemos parar aí. A gente não pode pensar que depois que a gente exerceu fé, pronto, agora está tudo resolvido, a gente vai andar de qualquer maneira, a gente vai viver de qualquer maneira. Não. Deus está dizendo: vocês tiveram fé, agora vocês vão ter que ter outras atitudes também, junto com a fé de vocês. E a gente vai ver, irmãos, que essas atitudes aqui, elas são sinais que mostram que a pessoa é um cristão verdadeiro. Sabe, à medida que a gente lê aqui essas atitudes, eu não vou me deter muito nelas, porque senão vai demorar muito tempo. Eu vou fazer um breve comentário de cada uma. Pense nessas atitudes aqui como características de uma pessoa que é um cristão verdadeiro. E quando a gente estiver lendo isso aqui, você analisa a si próprio e pense assim: meu Deus, será que eu sou assim? Será que eu tenho isso aqui na minha vida? Será que eu sou dessa maneira? Porque isso aqui, irmãos, descreve as características de um cristão verdadeiro. Ao olhar para essas características, a gente tem que ver se a gente tem isso aqui. Porque isso mostra se você é cristão ou não. Porque essas qualidades são qualidades de uma pessoa que é um cristão de verdade.
Então a primeira que ele falou aqui, que nós devemos juntar com a fé, é a virtude. Lembra do que eu falei o que é virtude? Virtude é excelência moral. Pedro está dizendo em outras palavras, irmãos, se esforcem, busquem por ter não somente fé, mas virtude na vida de vocês. Deixa eu só fazer um esclarecimento aqui, irmãos. Quando Pedro diz para a gente se esforçar, não significa que a gente vai conseguir somente pela nossa força. Se esforçar aqui, empregar diligência, em outras palavras, é você buscar em Deus conseguir ter essas coisas. Nós não conseguimos por esforço próprio, mas é preciso ter uma atitude na nossa vida de buscar encontrar em Deus ter essas coisas aqui. Deus é a fonte dessas coisas. A gente precisa buscar nele. Essas coisas não vão vir para nós do nada. Só alcança essas coisas quem busca, quem vai atrás. Como é que você alcança isso? Como é que você se esforça para conseguir isso? Se consagrando a Deus, se derramando na presença de Deus, andando na sua presença, orando, meditando, sabe, se consagrando ali, buscando constantemente na presença de Deus, obter essas coisas. Esse é o esforço que o cristão faz. É se apegar a Cristo para que essas qualidades sejam derramadas no seu coração. Então ele falou aqui de virtude, ou seja, excelência moral. Irmãos, não existe um cristão sem isso. Não adianta dizer que acredita em Deus. A gente precisa ter virtude na nossa vida. Excelência moral, ou seja, um caráter muito além do padrão desse mundo. Um caráter santo, santidade, uma vida reta, sabe, uma vida que anda na presença de Deus em obediência aos seus mandamentos. Uma pessoa que anda de maneira diferente, em santidade, em obediência, procurando a cada dia mais se afastar do pecado e viver conforme a vontade de Deus. Isso é ser uma pessoa que tem virtude. Um cristão que não tem virtude, ele não pode dizer que é um cristão. Nós temos que associar com a nossa fé a virtude, ou seja, andar de maneira santa, conforme o padrão de Deus, conforme aquilo que Deus ensina na sua palavra, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de se vestir, naquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Nós temos que ter uma moral elevada, uma santidade. É isso que Pedro está dizendo. O que mais? Associar com a virtude o conhecimento. O conhecimento que ele está falando aqui não é simplesmente você conhecer a Bíblia, ter um conhecimento teológico. Porque conhecimento teológico até Satanás tem. Satanás, ele conhece a Bíblia muito mais do que nós. E existem teólogos aí que nunca se converteram a Cristo, que conhecem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, são capazes de explicar os textos da Bíblia quase todos, e fazer uma exegese, e ler no grego, e ler no hebraico. Eles têm um conhecimento teórico, intelectual da Bíblia, mas eles não têm o verdadeiro conhecimento de Deus. O que é o conhecimento de Deus que Pedro está dizendo que a gente precisa ter aqui? É o conhecimento de experimentar Deus, de se relacionar com Ele, de ter experiências com Ele, de ter revelação de Deus, de ter contato com Deus, de ser alguém que tem intimidade, alguém que é amigo de Deus, que conhece Deus não só de ouvir falar, não só na teoria, mas alguém que anda com Deus. Alguém que pode dizer assim: eu conheço Deus, eu sei quem Ele é, porque eu vivo com Ele, eu tenho comunhão com Ele, eu ando com Ele. É isso que ele está dizendo aqui. Lembra que Jesus, lá no dia do juízo, vai dizer para muitas pessoas assim: afastem-se de mim, vocês que andam na iniquidade, eu não conheço vocês.
Será que Jesus não conhecia essas pessoas? Conhecimento intelectual? Ele conhecia. Jesus conhece todas as pessoas do mundo. Mas quando ele falou para essas pessoas, quando ele vai falar para elas no dia do juízo, que não conhece elas, ele está querendo dizer o que? Eu não tenho intimidade com vocês. Vocês não andaram comigo. Vocês não tiveram experiências comigo. Eu não me revelei a vocês porque vocês não me buscaram. Eu não conheço vocês. Vocês são estranhos para mim. Vocês nunca andaram comigo. Então esse é o conhecimento que Pedro está dizendo que a gente deve buscar. Versículo 6. Associar com o conhecimento o domínio próprio. Irmãos, essa é uma das qualidades de um cristão mais importantes. Que a gente deve buscar isso na nossa vida com todo esforço. Buscar encontrar isso em Deus. Se a gente não tem, pedir a Deus que nos dê. Clamar com todas as nossas forças. Sabe o que é domínio próprio? Capacidade de autocontrole. Capacidade de você controlar-se a si mesmo. É aquela capacidade que Deus lhe dá de você resistir ao pecado, de você resistir ao mal, de você resistir às tentações. Poucas pessoas conseguem isso na vida. Muitas pessoas, quando têm contato com a tentação, são tão fracas que a tentação as vence, as domina, como um animal que domina sua presa. E as pessoas caem nas garras do pecado, são dominadas e escravizadas pelo pecado. Mas aquele que está em Cristo, Deus quer dar para ele domínio próprio, ou seja, capacidade dele resistir a toda e qualquer tentação. Deus ele não nos chamou para ser mais escravos do pecado. Deus ele quer nos dar a capacidade de andar em santidade e livres do mal, livres do pecado. Nós podemos encontrar em Deus força, resistência para não ceder às tentações, para não ceder ao pecado, para andar realmente de uma maneira que agrada a Deus. O que é isso? Isso é domínio próprio. Uma pessoa que tem domínio de si, ela consegue resistir às coisas que são oferecidas para ela. E aí a gente precisa refletir, será que a gente é assim? Será que a gente tem desenvolvido isso na nossa vida? Ele diz também, com o domínio próprio, associai a perseverança. O que é perseverança? É a capacidade de continuar buscando a Deus, andando com Deus, em comunhão com Ele, apesar de todos os ataques que venham contra você. Ataques do diabo, ataques da sua carne, ataques de outras pessoas, do mundo, pressão sobre você para você desistir, para você voltar atrás, para você se afastar de Deus. Nós que somos cristãos, irmãos, nós vamos sofrer constantemente pressão, uma grande pressão de todos os lados, para a gente desistir, para a gente voltar atrás, para a gente abandonar Deus, para a gente não buscar Deus. O que é perseverança que Deus quer nos dar? É a capacidade de você avançar contra tudo isso, contra tudo e contra todos, contra qualquer coisa, contra qualquer levante de Satanás, você avançar rumo ao reino de Deus, à eternidade, não deixando que nada tire a sua atenção, não deixando que nada te faça desistir. Sabe, é aquela pessoa que olha para Cristo e continua firme e forte, não olhando nem para a direita nem para a esquerda. Não importa o que vem contra ela, está ali indo rumo a Cristo, à eternidade, aos portões celestiais para encontrar com o seu Senhor na glória. Essa é a característica daquele que é perseverante. Nada o tira da presença de Deus, nada o abala, nada o faz desistir, nada faz ele pensar em retroceder. Ele vai ter dificuldades, vai, mas aquele que é perseverante, ele aguenta o tranco e continua firme e forte seguindo a Jesus. No final do versículo 6 ele diz, associai com a perseverança a piedade.
Piedade eu já falei para vocês o que era, né? Aquele respeito, reverência a Deus para viver uma vida conforme a vontade de Deus. Com a piedade, a fraternidade. O que é fraternidade, irmãos? É uma coisa que é rara nas igrejas hoje. Sabe o que é fraternidade? É aquela capacidade das pessoas terem um amor fraterno uns para com os outros. É aquela capacidade das pessoas se verem como irmãos, como família, onde nós somos todos unidos como um só corpo, onde um ajuda o outro, onde um anda com o outro, onde um fortalece o outro, onde um levanta o outro, onde um ajuda o outro. Infelizmente, irmãos, isso aqui é raridade hoje no meio das igrejas que se dizem cristãs. Cada vez mais as pessoas são egoístas, só pensam nelas mesmas, só pensam no seu bem-estar, só pensam se elas estão bem ou não, elas nem se importam como é que os outros estão. Poucas pessoas desenvolvem essa capacidade de ser fraternos, ou seja, se compadecer do irmão, se preocupar com o irmão, olhar como é que o irmão está, se importar, procurar ajudar em alguma coisa, procurar se disponibilizar para ser uma bênção na vida do outro, andar junto. Muitas vezes as pessoas nas igrejas hoje, irmãos, nem sequer se conhecem e nem procuram se conhecer. Hoje, muitas vezes, as pessoas que estão dentro das igrejas são estranhos uns para com os outros. Muitas vezes nem sequer se cumprimentam, quanto mais andarem como irmãos. Nós somos uma família, irmãos. Nós somos uma família. Deus nos chamou para a gente ser um só corpo, andar juntos uns com os outros. Que a gente possa desenvolver isso na nossa vida, nessa obra aqui. O meu desejo é que a gente seja assim. Que aqui seja uma família. Que aqui seja um local onde todo mundo vai se amar, se ajudar, onde um vai poder contar com todos. Onde todo mundo vai ajudar um ao outro, seja no que for possível. Não é algo fácil de viver isso, mas é a vontade de Deus. E a última característica que ele fala aqui, o amor. O amor, ou seja, aquela capacidade de amar as pessoas, de amar a Deus, de amar as pessoas, de amar até mesmo os seus inimigos. E amar não é um sentimento, amar é atitude. Amar é você fazer o bem, é você ajudar os outros, é você procurar o bem dos outros, abençoar as outras pessoas, ainda que elas te odeiem, ainda que elas não te amem, ainda que elas só te façam mal. Você tem que fazer o bem, você tem que procurar fazer tudo que você puder para que aquela pessoa seja abençoada. Isso é amor. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja.